Eu saúdo a você que está nos acompanhando neste programa, que é o programa Tipologia Bíblica, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio deste programa, lembrando que nos episódios anteriores nós já abordamos ali alguns aspectos históricos e proféticos da caminhada de Israel pelo deserto, desde o momento em que eles saíram do Egito, as primeiras experiências, as primeiras orientações de Deus, a passagem pelo Mar Vermelho. No episódio anterior nós abordamos ali a experiência de Israel com as águas de Mara, com o maná. E hoje, em específico, nós vamos abordar uma outra experiência muito importante de Israel, que foi a experiência em que, em um determinado momento da caminhada, houve ali necessidade de água no meio do povo, e o Senhor, por duas vezes, por dois momentos específicos, o Senhor supriu a necessidade do povo, mostrando ali o seu poder de saciar a sede da alma do homem. Nós estamos aqui hoje mais uma vez, de volta aqui com os pastores Fades Alvim, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, aos pastores aqui da bancada e a você que participa conosco, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui também, mais uma vez, com o pastor Jânio, né? Sempre uma presença ilustre aqui conosco. Pastor Jânio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alexandre. Paz do Senhor a todos. Como sempre nós fazemos, vamos iniciar lendo um texto base, que está no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, só lembrando mais uma vez, nós estamos abordando a caminhada de Israel pelo deserto. Nessa caminhada, o Senhor colocou Moisés como mediador para que Israel pudesse receber ali toda a instrução de Deus durante aquela caminhada. Assim como Jesus, né, ele é aquele que também traz pelo seu Espírito, ele vai nos mediando, como diz a palavra de Deus, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele vai nos mediando nessa caminhada, que é a caminhada da igreja, né? Esse paralelo entre a caminhada de Israel e a caminhada da igreja, que também tem uma promessa. Assim como Israel tinha a promessa de chegar na Terra Prometida, a igreja tem a promessa de chegar na eternidade. Existiram, né? Lembrando, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, verso 6, e no livro de Números, no capítulo 20, no verso 8, o Senhor mostra algumas experiências que Israel teve. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, né, de 1 Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo, ele aborda essa experiência de Israel no deserto, né? A experiência de Israel ter bebido de uma bebida que ele chama bebida espiritual e de uma rocha, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, né? As duas experiências que Israel teve com a rocha, em que houve necessidade de água. Israel foi diante do Senhor e o Senhor orientou para que Moisés, no primeiro momento, ferisse a rocha, no segundo, falasse a rocha, e a água brotaria ali para que Israel pudesse viver uma experiência com o Senhor. Então o apóstolo Paulo fala dessa experiência com Israel, a experiência que Israel teve com o Senhor, né? No primeiro momento, em Êxodo, no capítulo 17, no verso 6, o Senhor fala com Israel o seguinte texto, diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, esse primeiro momento foi a primeira experiência de Israel com a água que saiu da rocha, no meio do deserto, né? E a Bíblia diz em Êxodo 17:1, diz assim, que toda a congregação de Israel, dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou-se em Refidim, que foi o lugar onde houve a primeira experiência. E ali não havia água para o povo beber. Então, foi a primeira grande experiência. Nós estamos frisando aqui, até para ficar claro para os nossos irmãos, que esse foi o primeiro grande momento. Israel estava ali na região de Refidim, no ponto 7 do mapa, até o pastor Fades
Poderia até mostrar para nós ali, né? Esse foi o primeiro momento, né, pastor Fábio? Sim. Lembrando, né, aqueles que participam conosco e recapitulando, Israel saiu aqui de Ramsés, na terra de Gozem, e o Senhor conduz eles a uma jornada, uma caminhada, né? E mais uma vez o intento inicial seria subir aqui o deserto de Sur, passar pela terra dos filisteus até chegar a Canaã. Mas o Senhor fez toda essa trajetória e nós já abordamos em eventos anteriores, né, a travessia aqui do Mar Vermelho e as águas de Mara, e hoje nós estamos exatamente aqui em Refidim, né, esse ponto onde não havia ali água para o povo beber. Próximo aqui a Horebe, que é o Monte Sinai, então esse deserto, essa região toda aqui é uma região desértica. Fica bem claro pelo próprio texto a posição que nós estamos, até olhando pelo mapa, né, no episódio, em que o Senhor, nesse primeiro momento, a orientação do Senhor para Israel, ela era: ferirás a rocha. Então foi a primeira orientação. Então aquela rocha ferida, brotou água, nós vamos mostrar mais alguns detalhes desse tema, ela brotou água para Israel. O segundo momento foi quando Israel já estava lá em Cádiz, né? Que nós encontramos em Números, no capítulo 20, no verso 1 e 2, o segundo momento, a Bíblia diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, agora, né? O anterior era o deserto de Sin, agora era Zin. Isso. Zin, Cádiz Barnea. E o texto diz assim: no primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então foi um segundo momento que o povo já estava em Cádiz, houve novamente ali a falta d'água, e mais uma vez o Senhor operou. Só que a segunda orientação que o Senhor deu já lá em Cádiz, a segunda orientação foi a seguinte, né? Está em Números capítulo 20, no verso 8, diz assim: o Senhor orienta Moisés: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu filho, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber a congregação e seus animais. Nós vamos abordar mais aspectos desses dois textos específicos. No primeiro momento, quando o Senhor manda Moisés ferir a rocha, e no segundo momento, quando o Senhor manda Moisés falar a rocha, né? Mas é importante nós entendermos neste primeiro momento do episódio que eram dois lugares diferentes e duas orientações diferentes que o Senhor deu a Israel, mas o resultado foi o mesmo. A água, ela brotou da rocha, né? E o Senhor fala, pastor Fábio, por meio de Paulo, na carta aos Coríntios, né? O Senhor fala, Paulo fala assim que Israel bebeu de uma bebida espiritual, Israel bebeu de uma bebida que saiu de uma rocha, e aí ela usa uma outra expressão que é a pedra, mas muitas vezes até a ciência, na mineralogia, a ciência ela denomina rocha e pedra em alguns momentos como sinônimos, né? A rocha tem ali o seu perfil, a pedra, mas muitas vezes existem sinônimos dessas duas palavras. Então o Paulo ele fala, né? Que a água, a bebida espiritual brotou ali havia uma pedra espiritual que os seguia, até acho que no slide posterior, né? Para o pastor Fádios fazer alguns comentários conosco aqui. Muito bem. Essa pedra que o seguia, né, nós vemos que o Senhor, em Êxodo 13, 22, para Israel nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eram esses dois elementos que davam tanto a direção, não é? E quanto ao tempo da caminhada. Quando parava a nuvem ou a coluna, o povo acampava. Quando levantava, o povo também levantava. Assim é a nossa caminhada. E nós sabemos que essa pedra que seguia é o próprio Senhor Jesus. E Mateus 28, 20 diz, né, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, essa bebida espiritual, que no primeiro momento foi a rocha ferida, foi Jesus que na cruz, ali, né, foi ferido, o sacrifício, a morte e ressurreição de Jesus faz com que o homem possa também beber dessa água que sacia a sede da alma. E é interessante a expressão que o apóstolo Paulo usa. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo, ele cita a referência do Velho Testamento para falar de Jesus. Isso. Nós estamos num programa chamado Tipologia Bíblica. Né? Então, no Velho Testamento, aquilo que Deus operou no Velho Testamento, a Bíblia diz que era a sombra dos bens futuros. E veja assim, que não somos nós, somente no nosso tempo hoje, que usa-se essas referências do Antigo Testamento para mostrar o que Deus estaria fazendo no Novo Testamento, que é o período da igreja. Então Paulo ele usa essa referência do Velho Testamento para mostrar que aquela rocha, aquela pedra, aquela experiência de Israel tinha uma relação profética com a igreja, porque Paulo faz parte da igreja, né? Então ela tinha uma relação profética. Nós hoje, quando nós fazemos essa relação profética, nós estamos fazendo o que a igreja primitiva fez também, né? Porque nós somos a continuidade daquela igreja que iniciou ali na época de Paulo, na época dos apóstolos, né? Então, mostrando que a bebida era espiritual. Por que espiritual? Porque o plano de Deus pela sua palavra, ele é espiritual. O primeiro plano de Deus para nós, ele é espiritual. Deus, ele opera em muitos campos da nossa vida, mas o plano principal dele é o espiritual, é a bebida espiritual, é nós nos alimentarmos da palavra revelada, daquilo que vem do Espírito, daquilo que sacia a nossa alma, daquilo que mata a nossa sede espiritual, né? Sim. E da mesma forma, o Paulo ele usa a expressão, né? A pedra os seguia. É como assim? Uma pedra, né? Mas era espiritual. Ele estava falando de forma espiritual, porque ele bebeu também da bebida espiritual quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, né? Então, ele bebeu dessa bebida espiritual, ele teve essa experiência com o Senhor. E tanto para Israel quanto para a igreja, o Senhor sempre operou e sempre esteve no meio dela, né? Até a gente está lembrando 2 textos que a gente já abordou em episódios anteriores. Quando o Senhor disse que não tirou diante do povo a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que era a presença do Senhor continuamente dirigindo o povo, e o que o Senhor também prometeu para a igreja, que estaria conosco todos os dias. Então, essa pedra, esse Jesus, que ali em Israel ainda não era revelado, esse Jesus é o que hoje dirige a igreja, né? Isso. Esse Jesus é o que está à frente, é o que opera. Eu acho muito interessante essa abordagem de Paulo, que muitas vezes é aquilo que o Senhor quer fazer na vida daquele que vem para a presença dele, e é o entendimento que o Senhor quer dar, né? Pastor Alexandre, uma coisa importante, que o próprio Senhor Jesus, quando ele diz, eu estou convosco todos os dias, ali com Israel, a caminhada, né? Em outros textos nós já vimos que a presença do Senhor sempre pela nuvem e pela coluna, a pedra que seguia, isso mostra que a salvação e o projeto de salvação, para você que nos assiste entender, que é dinâmico, não é uma coisa estática, parada, né? Mas é um projeto que é dinâmico, e quem opera isso é o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Pastor Jânio, nós vamos comentar agora das 2 orientações do Senhor, né? A gente já viu que a rocha é um tipo de Jesus, né? Jesus é como o antítipo desse fato, e Deus deu 2 orientações diferentes em 2 lugares, momentos diferentes, como nós já abordamos na introdução desse episódio. O primeiro momento foi em Refidim, onde o Senhor orientou para que a rocha fosse ferida. Então, o pastor Jânio vai abordar alguns pontos importantes desse primeiro momento. Sim, Jesus ele é a rocha ferida, né? Aquilo ali, como já foi abordado, foi um ato profético a respeito daquilo que o Senhor Jesus haveria de passar.
ele é a rocha que foi ferida. De que maneira? A gente pensa que Jesus foi ferido só na cruz, né? Mas no caminho da cruz, essa ferida já começou com coroa de espinho, bofetadas, né? Cuspes e tudo mais. E o texto, esse texto de Isaías 53, ele abrange tudo isso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então o motivo dele passar por tudo isso foi o nosso pecado. Moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então Jesus é essa rocha ferida. Mas por que rocha? Porque ele foi firme. Em tudo que ele fez, ele não negociou. Diz a palavra que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Em todo o tempo, até na hora crucificado ali, havia ali uma investida do adversário, né? Desce da cruz agora, para que a gente creia que você é o Filho de Deus. Diz a palavra que pela glória que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Por quê? Porque ele era rocha firme, né? E nós vamos ver em alguns textos da palavra mostrando isso. Por exemplo, quando o Senhor faz uma comparação do homem sábio e do homem insensato. O homem sábio é aquele que edificou a sua casa espiritual na rocha. E quando vem as tempestades da vida, as enxurradas, o vento, né, combatendo contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada na rocha. Assim é todo aquele que coloca no seu coração edificar sua vida, construir sua vida, seus propósitos, os seus alvos, né? Ele coloca no Senhor, a sua casa não vai cair de jeito nenhum, porque ela está bem fundamentada, né? Na rocha que é o Senhor Jesus. E aquele que constrói a sua casa na areia, diz a palavra que a sua queda foi grande, né? Foi grande a sua ruína, porque em Jesus está todo o propósito do Pai para a salvação do homem, para o benefício, né, do homem em tudo, está em Jesus. Nós vamos ver aqui em alguns outros textos, por exemplo, em Salmo 18:2, diz assim o salmista: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, Jesus é tudo isso para nós. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso rochedo, ele é o nosso lugar nessa vida. Então, o outro texto aqui, ele diz assim, né? Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, crer é uma ação do Espírito Santo. Nós só cremos porque o Espírito Santo agiu em nós. Se não fosse, né? Se o Senhor não tivesse aberto o nosso entendimento, os nossos olhos, o nosso coração para crer, e isso nos faz lembrar daquele carcereiro, né? Ele estava ali e quando ele ia se matar, quando Paulo fala do propósito de Deus, né? Que o propósito de Deus não era nada daquilo, não era morte, mas era vida. Ele diz assim: então o que eu tenho que fazer? Assim, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então naquela mesma noite, diz a palavra, que ele creu com toda a sua casa, né? Ele se alegrou por ter crido em Deus. Então crer na rocha também é um milagre. Então Jesus é a rocha que foi ferida. Glória a Deus. Por amor a nós, e a razão foi o nosso pecado, né? Ele levou sobre si todos o nosso pecado, as nossas enfermidades, ele levou sobre si ali na cruz do Calvário. E eu acho interessante que na segunda orientação do Senhor, já lá em Cádiz, né, pastor Jânio, em Números capítulo 20, verso 8, a orientação do Senhor para Moisés já não era mais ferir, era falar a rocha, né?
E tem uma outra parte grifada também aqui interessante. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então a orientação era falar. Na primeira era ferir a rocha, o senhor foi bem claro, né? Na segunda era falar com a rocha. Porque Jesus, ele como homem, ele veio a este mundo para ser ferido. Acho que foi muito boa a sua abordagem, né? Pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, Isaías diz, nós fomos sarados. E as pisaduras dele foram de feridas, né? Foram caminhos de feridas, né? Você abordou muitos aspectos importantes. Jesus foi ferido até quando ele foi negado pelos seus, né? Então, a ferida o entristeceu, era a tristeza por ver aqueles pelos quais ele veio salvar o negando. Então, isso é o desprezando, né? Então, isso foram várias feridas. Mas durante todo o seu ministério, as suas pisaduras, por causa do seu ministério, de tudo que ele fez, que são as pisaduras que Isaías profetizou, nós fomos sarados. Nós fomos sarados do quê? Da morte, né? Nós fomos sarados da enfermidade da alma, da enfermidade espiritual. Então, o primeiro momento que Moisés recebe a orientação do Senhor para ferir a rocha, era apontando para esse Jesus que seria ferido na cruz, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E esse Jesus vivo que ressuscitou ao terceiro dia já era o segundo momento profético. Então, no primeiro, Jesus precisava morrer. No segundo, ele já morreu e ressuscitou. Agora, não precisava mais ser ferido. Então, o Senhor, no segundo momento, quando Israel está em Cádiz, já era profético com relação ao momento que Jesus, ressurreto, deixa o seu espírito para que agora nós pudéssemos falar com ele. Ele é a rocha. Então, agora, quando ele foi ferido, ninguém pôde intervir. A Bíblia diz lá, né, no texto que nós lemos, o Senhor diz assim, fere a rocha e vai brotar água. E a rocha foi ferida e brotou água. Não teve intervenção de ninguém. E ninguém precisou fazer nada. A rocha simplesmente foi ferida, a água brotou e a Bíblia diz que o povo bebeu. Mas nesse segundo momento, tem esse detalhe aqui, né? Primeiro detalhe, falar é a rocha. Então, se nós estamos vivendo esse Jesus que está vivo, que já foi ferido, que já morreu pelas nossas transgressões, já realizou seu ministério, ressuscitou ao terceiro dia, ele não vai ser mais ferido. Agora, nós nos achegamos a ele para tomar desta água da vida, falando com ele, vivendo uma experiência com ele. E nós falamos com ele pela nossa oração. Nós falamos com ele buscando a ele por meio do seu Espírito, que vai nos ensinando. E é interessante que aí exige essa atitude nossa agora. Que o texto diz assim, e dará água. Então a rocha foi ferida e deu água. Agora foi falado para a rocha, ela deu água. Então o resultado foi o mesmo. Só que agora o Senhor faz uma orientação adicional, digamos assim, né? E vocês agora vão ter que ir lá e tirar a água da rocha, porque a rocha está brotando água. Agora vocês vão ter que ir lá e tirar a rocha, e aí com essa água vocês vão levar para a congregação e para os animais. Então era necessário uma atitude agora. Então, nos dias que nós estamos vivendo, de um Jesus vivo, é necessário que nós tenhamos uma atitude de buscá-lo, né? A orientação, então, era, até no próximo slide, né? A rocha foi ferida no próximo slide. Então, o profético agora é nós vivermos essa experiência com Jesus que está vivo por meio do seu Espírito, né? Porque o próprio livro de João diz, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Então, se Jesus não tivesse sido ferido, morto e ressuscitado, o Espírito Santo não viria. Então, aí porque se eu não for, né, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Então, esse Espírito Santo é o que está hoje aqui para nos convencer do juízo, do pecado, da justiça, para nos fazer chegar a Deus por muito meio bom. De Jesus, né? Então, nós não precisamos todo ano ficar apresentando um Jesus ferido, Sim. ficar apresentando um Jesus... muitas vezes as pessoas elas creem num Jesus ferido, é aquele Jesus sofrido que estava no seu ministério, ou crê só naquele Jesus que está na cruz, ou é o Jesus que ficou na sepultura. Nós abordamos isso num episódio anterior, né? O Jesus de 3 dias, o caminho de 3 dias.
Nós vivemos um Jesus que está vivo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que nós apresentamos aqui e o que nós podemos viver é um Jesus que está ressurreto, né? Um Jesus Você pode falar com Ele que Ele ouve, porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Se você o falar é a rocha, orar, né? Ou fale com a rocha, né? Orar. Então, é porque a Ele está vivo. A oração é a forma de nós falarmos. Jesus está vivo. Tudo Senhor, quanto pedis ao Pai em meu nome, assim Ele nos concederá. Né? Muito bom. Então, essa rocha, esse Jesus, Ele está vertendo água. Amém. O que nós precisamos tomar a atitude de chegarmos a Ele, falarmos com Ele. Nós vamos fazer isso e vamos ser convencidos disso pelo Espírito Santo, né? Que vai nos abençoar. Acho que nós estamos encerrando aqui esse episódio, mais uma vez agradecendo as ilustres presenças dos pastores Fádios, pastor Jânio. Tem sido muito boa a participação de vocês, tem acrescentado muito ao nosso programa. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Senhor. Amém. Senhor a todos. A todos também que estão nos acompanhando até este momento, nós os desejamos a paz do Senhor Jesus e sempre fazendo a recomendação para você que está na nossa playlist do YouTube, que você curta, compartilhe, comente, porque é muito importante que o conteúdo desses episódios, deste programa e de outros programas da Igreja Cristã Maranata chegam a mais pessoas para que elas possam viver essa experiência com esse Jesus, com essa rocha que tem operado e abençoado as nossas vidas. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.